Olá, esse é um vídeo daqueles onde eu vou fazer a minha apresentação pessoal. Para quem gosta de saber um pouco mais da história das pessoas que vocês acompanham aqui pelas redes sociais, então bem-vindo a esse vídeo. Vamos lá. Meu nome é Ana Rita, atualmente na gravação desse vídeo eu estou com 35 anos de idade, sou mãe de uma adolescente que já vai fazer 18 anos dentro de menos de um mês, atualmente solteira, moro só eu e a minha filha, e trabalho na área de desenvolvimento pessoal, mais especificamente ajudando as pessoas a entenderem quem são, terem clareza de propósito, serem mais confiantes, terem mais autenticidade, mas isso é bem depois. Vamos começar do começo? Então, desde que eu nasci na minha família de pais separados, né? Minha mãe nunca foi casada com meu pai. Fui criada basicamente em creches, em escolas, principalmente onde eu pudesse ficar de período integral. Já que minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, então não tinha onde eu ficar. As escolas que minha mãe deu preferência e as creches sempre foram as creches e escolas de período integral. Tinha até uma dinâmica muito legal que foi muito bom para o meu crescimento, que a creche, uma das creches onde eu fiz parte por maior parte da minha vida, ela era no contraturno da minha escola. Então imagina que eu estudava na escola, por exemplo, no primeiro ano, segundo ano, no período da manhã, no contraturno, ou seja, à tarde, eu ia para essa creche. Lá na creche nós tínhamos o reforço escolar da matéria que a gente tinha visto na escola e mais um tempo de interação, de amizades, então tinha professoras, realmente foi muito bom, de verdade. Essa estrutura, essa dinâmica foi muito bom para o meu crescimento, me desenvolveu muito na parte intelectual, em gostar de estudar, ou pelo menos ter muito contato com a parte de estudo. Então eu tinha reforço na creche, eu estudava pra caramba na escola, e isso sempre foi algo que eu gostei demais. Gostar de estudar sempre me acompanhou. E desde sempre, então, por ter essa estrutura, eu comecei a aprender a ler e a escrever muito antes do que normalmente se via, né? Hoje eu tô com 35 anos, então imagina há 30 anos atrás, nem todo mundo começava a ler, por exemplo, aos 5 anos de idade, que foi a idade que eu comecei. Hoje as crianças, por conta da tecnologia, começam a ler muito antes, né? Inclusive falam até outros idiomas por conta dos jogos e das tecnologias que elas têm acesso. Mas há 31 anos atrás, inclusive tinha máquina de escrever, era outra coisa, tá? Para quem tá ouvindo às vezes nem entende muito, era um outro cenário, outro contexto. Eu fui tipo uma garota prodígio, comecei a ler e a escrever muito antes da minha turma. E teve uma ocasião específica que eu quero falar dela aqui porque ela marcou a minha vida e ela faz sentido para a Ana que eu sou hoje. Teve uma ocasião específica onde teve uma comemoração nessa creche que eu estudava. E de repente, uma das organizadoras do evento me chamou para ler um discurso. Não sei se era um dia das mães, se era um dia dos pais, eu não lembro qual que era o evento exatamente. Mas ela me chamou para ler um discurso na frente dos pais que estavam ali, de toda a organização. E eu peguei esse discurso, eu lembro até hoje, ele estava num caderninho assim, de 2 páginas só. Por fora ele era um veludo azul, era um tecidinho de veludo azul, e aqui dentro a parte onde eu iria ler. Eu não tinha tido contato com esse texto antes, e ali na frente de um monte de gente, eu simplesmente fui lá na frente e li. E naquela ocasião a minha mãe começou a espalhar para todo mundo, e sempre que ela tinha oportunidade: você viu a Ana? Ela foi chamada lá para ler, ela nem sabia, e ela leu tudo certinho, com todas as pontuações. Foi muito interessante, mas na época eu jamais imaginei que isso teria impacto na minha vida até hoje. Pois bem, fui crescendo, gostando muito de estudar, sempre fui aluna muito CDF da sala de aula, sempre fui aluna que tirei as notas máximas, e quando eu tirava tipo um 9,5, 9,8 era péssimo, era horrível. Pra mim, eu me sentia mal. No geral, eu sempre tirava a melhor nota mesmo e sempre fui muito elogiado pelos professores, pelos meus pais. A minha mãe sempre teve muito orgulho de falar que eu era inteligente, que eu sabia ler. O meu pai também reforçava muito isso, embora eles não fossem casados, tinha assim uma presença paterna muito forte. Até hoje, né? Hoje meu pai já é falecido, eu lembro de um cumprimento de despedida que meu pai sempre fazia com basicamente todos os filhos, era: juízo nessa cabecinha, papai te ama. Ele sempre falava isso e realçava bastante essa parte minha da inteligência. Eu sentia que tinha uma admiração e muito elogio na minha vida por conta disso, por gostar muito de estudar,
Tanto que chegou uma época na adolescência que as professoras, elas usavam a minha prova já corrigida como modelo para corrigir as provas de outros alunos. Então elas usavam uma prova de modelo, a resposta certa é essa, então o que tiver diferente disso está errado. E eu, como gostava muito, inclusive eu falava na minha infância que quando eu crescesse eu queria ser professora de matemática, que era a área que eu era apaixonada, a área de exatas. As professoras começavam a me dar até provas para corrigir. Então elas corrigiam a minha e com base na minha eu ajudava corrigindo a prova dos outros alunos. Eu achava isso o máximo porque eu sempre gostei muito de estudar. Até que a gente entra na adolescência, aquela puberdade, e eu sou igual você, então eu tenho hormônios aflorando pelo meu corpo. Conheci uma pessoa, me envolvi, ficamos juntos durante 9 anos, né? Boa parte da minha adolescência e juventude, que gerou então o meu fruto principal, minha princesinha, minha filha, hoje já quase com 18 anos. E tudo mudou, então daquela adolescente super CDF que todo mundo conhecia como a garota estudiosa, foi um baque. Eu estava no 2º ano do colegial quando isso aconteceu. Foi um susto para todo mundo, para os meus pais, para a escola, os professores, meus amigos. Todo mundo me tinha como uma pessoa acima da média com futuro promissor. Todo mundo achava que eu ia um dia para fora do Brasil. Eu participava de campeonato, de Olimpíadas de matemática. Eles imaginavam que eu fosse ser essas pessoas, né? Super estrelas que aparecem na TV por conta da minha inteligência. Na época voltada mais para a parte de exatas. E tudo mudou. Saí da escola, fui cuidar da minha filha, fiquei 2 anos cuidando dela até que eu pudesse voltar a estudar de novo. E aí terminei o ensino médio. Para alguns anos depois fazer uma faculdade na área de exatas. Então a minha primeira graduação foi na área de gestão financeira, porque eu tinha certeza que eu trabalharia com a área de exatas. Antes eu achava que eu ia ser professora de matemática, depois eu entendi que não era obrigatório ser professora de matemática para ter contato com exatas, que eu poderia trabalhar em áreas financeiras, em bancos, esse tipo de coisa, então eu fui direcionando a minha carreira para esse sentido, ou seria contábil, ou seria até a parte de imposto, legislação, fiscalização, tributação. Sempre fui encantada por essa parte fiscal, seria essa a direção. Muitos anos se passaram, agora eu já estou antecipando bastante, já acelerando bastante. Aos 29 anos, quase para fazer 30, muitas coisas mudaram na minha vida. Eu comprei um apartamento na planta, ele estava sendo construído, ia vir uma nova responsabilidade, eu sairia da casa da minha mãe, ficaria morando somente eu e a minha filha. Mas desde sempre eu já tive muita responsabilidade financeira, então o meu primeiro emprego foi aos 12 anos, porque a minha mãe ela era empregada doméstica. Na época, a empregada doméstica, como trabalhava em casa de patroa, não tinha registro, não tinha nada, era tudo muito informal. Ela teve uma doença no pé e ela não conseguia andar. E como não tinha fundo de garantia, não tinha INSS, não tinha nada, eu precisei, né, na ocasião, entendi isso, fazer alguma coisa. Então, eu fui trabalhar aos 12 anos e desde sempre eu comecei a ser uma provedora muito importante dentro do meu lar, do lar da minha mãe. E com isso também comecei a desenvolver muito essa parte de economizar, de fazer cálculos, de ver no mercado qual que era mais barato. Sabe esses vídeos muito loucos que a gente acha que é meme, que a pessoa faz a conta, divide quanto fica cada rolo de papel no pacote, se compra com 12, se compra com 16? E eu fazia exatamente esses tipos de cálculos para ver o que compensava mais para minha casa, já que eu tinha uma baita responsabilidade dentro da minha família. Mas aí, ok, graças a Deus os anos foram passando, minha mãe se aposentou, então agora eu já tô com 29 para 30 anos, pensando em mudar de casa, pensando em seguir a minha vida com a minha filha, me converti, professo a minha fé em Jesus Cristo, ele eu entendo que é o autor, consumador da minha fé, aquele que morreu por mim na cruz. Então, beleza, a vida tem que seguir, eu tomei essa direção de ter meu próprio apartamento e morar com a minha filha. Com todas essas mudanças, veio um questionamento que em qualquer momento da vida todos nós com certeza teremos, que é, peraí, mas quem eu sou de verdade? Qual é o meu propósito aqui na Terra? Se você ainda não teve essa crise do qual é o meu propósito, calma que você vai ter. Normalmente ela acontece para 30 anos ou para 40 anos, não é uma regra também, mas pelos relatos que eu ouço de outras pessoas, ela acontece nessa faixa, ou beirando os 30 ou beirando os 40, se você não viveu ela nos 30. E eu vivi, e eu falei, meu Deus, quem eu sou e o que eu tô fazendo aqui? Né? A vida é sobre o quê, afinal das contas? No que eu posso ser útil, no que eu posso servir?
Então, eu fui começar a pensar e pesquisar sobre propósito de vida. E é aqui que eu comecei a fazer uma busca realmente. Então, eu li vários livros sobre propósito de vida, vi assistir muitos vídeos no YouTube, e aí o algoritmo, né, das redes sociais começa a perseguir a gente através dessa exposição, e aí começou a chegar para mim alguns conteúdos na área de desenvolvimento pessoal. Então era formações de coaching, era imersões de inteligência emocional, começou o algoritmo me perseguir, e aquilo foi fazendo muito sentido para mim, porque eu queria estudar sobre desenvolvimento pessoal, queria entender quem eu era, entender sobre talentos, habilidades, vocação, já que eu não tinha me tornado professora e eu não estava bem trabalhando na minha área, numa área financeira. Então eu falei, peraí, né, deixa eu entender melhor isso. Então eu fiz 2 formações em coach, fiz várias imersões na área de inteligência emocional, já li nem sei quantos livros voltados para isso, e principalmente aplicando em minha vida. É uma frase minha, inclusive, eu preciso ser o meu maior case de sucesso. A Ana de antigamente não tem nada a ver com a Ana que está falando com vocês aqui agora. Em vários aspectos, em imagem, em posicionamento, em coisas que eu acredito, na minha visão sobre mim mesma, naquilo que eu penso sobre mim, naquilo que eu penso sobre a vida, sobre o futuro, nas necessidades que eu tenho e que eu tinha antes, na forma como eu lido com a minha família, na forma como eu lido com a minha filha, na forma como eu me relaciono com as pessoas, mudaram muitas coisas realmente. Permaneceu a minha fé, inclusive, muito mais acentuada, porque eu não consegui descobrir uma forma de entender sobre identidade e propósito sem falar com o Criador, porque ele é o fabricante de tudo isso aqui, e só o fabricante pode falar exatamente para qual algo foi criado, né? Para o que algo foi criado. Então, a forma que eu entendi de entender sobre o meu propósito foi me conectando ainda mais com o meu Criador. Isso desenvolveu muito mais a minha espiritualidade, não de uma forma religiosa, mas de uma forma de amor, de uma forma de graça, de uma forma de entender o quanto eu hoje sou amada e o quanto eu fui muito bem projetada, embora tivesse todo esse contexto, né, de uma família que não eram casados e tudo mais. Mesmo um contexto aparentemente errado, improvável, inapropriado, tinha sim um propósito de ser, uma razão para eu estar aqui. Então, hoje, por isso, voltando agora ao que eu tinha falado lá no início, eu estou posicionada como alguém que treina sobre desenvolvimento pessoal, porque eu adquiri um background enorme, um conhecimento gigante. Tenho para mim uma missão de vida de morrer vazia, não adianta tanto conhecimento, tanta experiência, tanta expertise para levar isso comigo para o cemitério. Já tem uma frase que diz: o cemitério é o maior lugar de talentos, infelizmente estão todos enterrados, o meu não será um. Eu tenho um compromisso com a vida de usar os meus dons, os meus talentos aqui em vida. Então, hoje, por isso, eu estou posicionada assim. Mas até que isso fosse clarificado dentro de mim, até que eu tivesse coragem de me posicionar assim, eu precisei ser tratada das minhas demandas, nas minhas mazelas, nas minhas angústias, que todo ser humano tem. Uma das principais que eu tinha era um medo gigantesco da rejeição. Lembra que eu disse que eu fui criada num contexto onde eu era CDF e altamente elogiada pelas pessoas? Isso gerou em mim um senso de só sou amada, só sou aprovada quando faço as coisas bem feitas, muito bem feitas. Então, o meu nível de perfeccionismo era altíssimo. Eu só fazia algo se eu tivesse absoluta certeza que aquilo daria certo, porque o meu nível de perfeccionismo era alto por conta do medo da rejeição, por depender da aprovação das pessoas para me projetar, para sentir o meu valor. Então, ao mesmo tempo que eu fui muito elogiada, isso de alguma forma criou um excesso em mim, adicionou uma camada na minha personalidade que não precisava. Eu não precisava ter sido criada achando que eu só era amada se eu fizesse as coisas certas. E aí foi isso que eu entendi, que não, eu sou amada de maneira incondicional, que não é só quando eu acerto. Quando eu erro também sou amado, você também é amado, mas isso precisou ser clarificado dentro de mim. Então eu tinha exatamente muito medo de rejeição, não tinha bom relacionamento com as pessoas. Uma das minhas principais frases, e quem me conheceu na época sabe, era: eu odeio pessoas, eu não quero me relacionar com pessoas. Quando eu recebia solicitação de amizade no Facebook, eu odiava, né? Na época era o Facebook, eu falava: meu Deus, as pessoas nem me conhecem, já querem ser minhas amigas, como assim? Nossa,
E no Facebook chama amigos, né? Não chama seguidores, igual no Instagram. Então eu falava, não, nem me conhece, já quer ser minha amiga, eu odiava. Até que um dia eu estava num compromisso com pessoas que eu não conhecia, eu estava dentro de um contexto, acabei indo, e no dia seguinte, solicitação de amizade no Facebook, eu aceitei pessoas estranhas com as quais eu tinha saído na noite anterior. E uma dessas pessoas foi lá e comentou na foto que foi postada sobre esse rolê. Ela foi lá e escreveu assim: Aninha, amei te conhecer. Quando eu li aquilo, aquela frase gerou um impacto tão grande na minha vida. Eu falei assim, quê? Como assim? É possível alguém amar me conhecer? E começou um conflito, porque eu achava que eu era amada só se eu fizesse alguma coisa bem feita. Eu nem tava fazendo nada, só tava num rolê, eu fui comer um lanche. E aí foi muito louco saber que eu podia ser amada naquela ocasião, sem ter feito os grandes esforços, apenas agindo naturalmente como Ana. E na verdade nem sei se eu agi tão naturalmente, porque eu estava desconfortável, saindo com pessoas que eu não conhecia e tendo a minha frase, né, principal como eu odeio pessoas, odeio me relacionar com pessoas. Mas foi isso. Essa frase entrou como uma bomba dentro do meu coração. E com aquele pensamento racional que eu tinha muito mais aguçado do que hoje, eu pensei assim, bom, ele é da igreja, ela não deve mentir. Se ela tá falando é porque é verdade. Deixa eu ver se isso é verdade mesmo. E qual foi a minha forma de colocar em prática, porque isso é um ponto bom que eu tenho. Aprendo e executo, sempre. Todo conteúdo que eu vejo, eu preciso colocar em prática. Eu não sou daquele tipo que só vai se enchendo de teoria. Eu testo, eu realmente vou pra cima com aquele conteúdo. E aí eu falei, deixa eu ver se isso realmente pode acontecer mais vezes. Então eu comecei a entrar nas rodinhas que as pessoas conversavam. Eu chegava, me apresentava e logo eu ia desenvolvendo relacionamentos e amizades para ver se era possível ser amada assim, só agindo naturalmente. E isso começou a ser uma verdade na minha vida, começou realmente a dar certo, as pessoas simpatizaram comigo, eu me abri mais. E exatamente um ano depois, uma outra ocasião com pessoas estranhas, uma foto foi postada, uma outra pessoa comentou a mesma coisa. Só não foi igual porque no post anterior de um ano antes, a pessoa tinha escrito Aninha, amei te conhecer. E um ano depois a pessoa escreveu Ana, amei te conhecer. Senão teria sido exatamente igual. Ali eu falei, beleza, tô livre, tô curada desse medo da rejeição. Posso começar a agir de forma autêntica, genuína, verdadeira e não preciso ser 100% perfeita e fazer as coisas milimetricamente calculadas, né, para ser amada. E isso foi muito bom para mim, porque agora, dentro do contexto em que eu estou de desenvolvimento pessoal e tendo como norte principal para mim que eu vou me tornar, eu preciso ser o meu maior case de sucesso, isso faz toda a diferença em como eu me posiciono, em como eu olho para as pessoas, em como eu encaro a dor que as pessoas vão chegar até mim e em como a gente vai trilhar um caminho lógico e racional e ao mesmo tempo emocional e afetivo para desenvolver essas pessoas para que elas possam viver de forma livre, autênticas, confiantes, sendo e se sentindo amadas por serem quem elas são. Isso traz segurança, isso traz firmeza, isso traz posicionamentos, traz norte, direção, clareza de identidade e de propósito. Então hoje eu tenho muita clareza de quem eu sou, do meu propósito, por que estou aqui e por isso estou gravando esse vídeo. Posso ter esquecido várias coisas que aconteceram durante essa trajetória, ainda sou uma pessoa cheia de sonhos, talvez esse vídeo vai ser só um pedacinho, fragmento da minha vida. E se você gostou, volta aqui e assista mais vídeos, comece a acompanhar o meu conteúdo, quem sabe a gente se conecta, quem sabe eu te ajudo na sua jornada, como um dia várias pessoas pegaram na minha mão e me ajudaram. Combinado? Até mais, vai lá e arrasa!